Amém. Alguns estão com o coração apertado aí, né? Mas já está 1-0, viu, irmãos? Está 1-0 e já está acabando, né? A notícia melhor é que está 1-0 e já está acabando, né? Muito bom a gente estar junto, assim, conhecendo os irmãos e compartilhando aquilo que Deus, né, está fazendo nessa semana de consagração. Semana que a gente volta mesmo assim para a gente entender em Deus o que Ele quer de nós, o que Ele quer para nós, né? E a partir de nós, para alguém. E é muito bom quando a gente para assim para compartilhar mesmo e para buscar em Deus essa direção para nós. Amém? Nós falamos aqui ontem sobre essa questão, alguns princípios da consagração, o que a consagração precisa produzir em nós, né? E nós estamos, o pastor Gilberto comentou que nós estamos nessa semana de consagração, buscando a Deus, direção para o próximo ano, pensando buscando em Deus, quais são os pensamentos de Deus para o próximo ano. E como palavra assim de Deus para o nosso ministério, Deus trouxe uma palavra para o nosso ministério através do conselho aí, né, ministerial. Que ano que vem é o ano, é a época, é o dia, é o tempo de fazer discípulos. Amém? Diga para quem está ao seu lado assim: ano que vem é um tempo de fazer discípulos. Amém? Você crê nessa palavra, irmãos? Amém? É assim, esse ano 2012 foi muito bom. No início do ano nós recebemos a palavra que era para a gente, como nós cantamos aqui, né? Era para a gente estender a nossa tenda, firmar as estacas. E eu particularmente vi muito Deus fazendo isso na minha casa, na nossa congregação, né? Assim, graças a Deus a gente experimentou coisas novas em Deus. A gente foi a lugares diferentes, conhecemos pessoas diferentes. Tivemos assim o privilégio de compartilhar em lugares que antes a gente não conseguia. E fomos também agraciados por Deus numericamente falando, né, com mais conversões, mais irmãos participando. Então assim, a gente crê muito nessa palavra. E a gente já está se preparando agora para encarar esse novo desafio, né? Que agora, uma vez que a gente abriu as nossas tendas, uma vez que a gente alargou o lugar, o espaço para Deus agir e trazer coisas novas, agora é o tempo da gente solidificar isso. E não há uma maneira melhor de solidificar aquilo que Deus traz para nós, a não ser fazendo discípulos. Amém? Eu gosto muito do exemplo de Cristo, que Jesus poderia chegar aqui na terra e se apresentar apenas com 30 anos. Ele poderia pular toda a etapa da vida dele, mas ele veio, ele nasceu criança, ele foi para a escolinha, né? Eu fico imaginando assim, Jesus sendo filho de Deus, participando de uma escola dominical. Pensa, lá os mestres tentando ensinar para ele, e ele lá no coração dele falando assim: isso aí eu já sei, ó. Pensa, não é assim? Imagina que Jesus passou lá 12 anos, 14 anos estudando, e lá no coração dele ele já sabia tudo aquilo. Tanto é que na Bíblia, quando Jesus foi apresentado ao templo com 12 anos, ele conversou de igual para igual com os sábios da época. Mas ele se submeteu a tudo isso para que com 30 anos ele tivesse a autoridade de ter discípulos, né? Na cultura daquela época, Jesus ser rabino era algo que inspirava autoridade e confiança. Então Jesus se submeteu a se preparar para que ele pudesse alcançar autoridade nas pessoas, para ele convidá-las. Então eu creio que Jesus está nos preparando justamente para isso, para que a gente receba essa autoridade, receba essa consciência, seja capacitado por Deus, para que quando a gente chegar nas pessoas, as pessoas nos recebam bem. Amém? E é algo que infelizmente a igreja cristã às vezes tem tropeçado, né? Então quando a gente vem uma semana dessa se consagrar ao Senhor, a gente precisa entender que é Deus trabalhando o nosso coração, trabalhando a nossa vida, para que a gente tenha autoridade, para que a gente tenha confiança, e as pessoas tenham confiança naquilo que nós vamos ministrar para elas. Amém? Quando a gente está falando em fazer discípulos, nós temos a tendência, nós recebemos essa cultura de que fazer discípulos
tem a ver apenas com número de pessoas. Há uma corrente, principalmente na igreja brasileira hoje, em que a gente começa a vincular fazer discípulos só com o aumento numérico de pessoas. E é tão triste ver isso, que às vezes a gente vê alguns crentes frustrados com a vida de igreja. Não vou dizer frustrados com a igreja, porque a igreja é de Cristo, mas frustrados com alguma vida de igreja, vida de alguma congregação, que crescimento se torna uma meta. O seu grupo tem que crescer em tantos anos, em tantos dias tem que multiplicar. Então a gente herdou e está virando a cultura no Brasil de que fazer discípulos tem a ver com número de pessoas. Então, se o culto aqui está com 60 pessoas, a gente é seduzido e a gente é levado a fazer discípulos pensando em quê? Em 120. Irmãos, a gente precisa melhorar o nosso culto de domingo de manhã, então vamos fazer discípulos. Irmãos, e quando a gente vai ver na palavra de Deus, número faz parte do processo, amém? Número é consequência do processo, mas a ênfase do Evangelho, a ênfase de Deus no ato de fazer discípulos, não está primeiramente, essencialmente ligado a número. Mas fazer discípulo na Bíblia se refere essencialmente em deixar descendência. Cristo, quando veio e se preocupou em fazer 12 discípulos, ele não estava pensando essencialmente em número, mas Jesus estava pensando essencialmente em deixar descendência. A gente precisa entender que Deus é um Deus que escolheu se perpetuar na terra através de discípulos. Deus escolheu a forma dele ser conhecido nas futuras gerações. A forma que ele escolheu é fazer discípulos. O número vai ser uma consequência, o crescimento vai ser um resultado desses discípulos, amém? Então a gente entende que essa forma escolhida de Deus é a forma de perpetuar o seu evangelho. Eu queria que a gente abrisse nossa Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 26. Nós vamos ver um pouquinho então como que Deus realiza isso na nossa vida, como que Deus realiza isso, esse ato de deixar discípulos, de deixar perpetuada os seus valores, os seus princípios. Todos encontraram? Gênesis 1, 26 a 28. Diz assim: Deus então já está formando o jardim, está criando o jardim. O contexto que a gente vai ler aqui hoje é esse. Deus já terminou de criar, de formar o jardim, e agora ele diz assim, o autor relata o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Diga para quem está ao seu lado assim: você é fértil, e a sua fertilidade, ela funciona na forma de multiplicação. Amém, irmãos? A gente precisa entender que uma das coisas que esse texto mostram para nós é que na criação do homem, quando Deus cria o homem,
Ele cria o homem com características inerentes. Deus, quando cria o homem nasce do zero, mas desde o seu primeiro minuto de vida, desde quando Adão recebe o sopro de vida de Deus, desde o primeiro milésimo de segundo que Adão recebe o sopro de vida, que ele recebe a vida de Deus, ele torna um ser vivente, ele recebe não só essa vida, mas essa vida vem carregada de características. O homem recebe automaticamente características vindas de Deus. E Deus exemplifica isso, e Deus torna isso, o autor torna isso, quem escreveu, Moisés que escreveu Gênesis, torna isso assim, muito, muito visível para nós, nessas duas afirmações. Deus dá um privilégio, Deus dá uma bênção e uma responsabilidade. Deus diz assim, olha, cabe ao homem a fertilidade. Deus está dizendo que todo homem vai reproduzir. Essa é a bênção, esse é o privilégio. E consequentemente Deus diz assim, e a fertilidade dele não vai ser uma fertilidade apenas para número. A fertilidade desse homem não vai ser apenas ele reproduzir um semelhante dele apenas, mas ele vai ser dotado de uma característica que é, a partir de si, ele vai criar outra pessoa idêntica, com a mesma natureza, com a mesma essência. Então, é como se o homem não foi produzido para produzir um fogão, por exemplo. Esse não é o ápice da inteligência humana. Esse não é o ápice da inteligência, da descoberta humana. O homem criar máquinas. Mas a essência do homem, a característica essencial do homem, é a característica dele, é a autoridade dele, é a função dele em gerar semelhantes. E essa é uma responsabilidade. Nós temos o privilégio de sermos férteis, mas a responsabilidade de, na nossa fertilidade, nós mantermos a mesma essência com a qual fomos criados. Então Deus está dizendo para Adão assim, Adão, eu vou soprar a vida em você, e a partir de você, eu vou gerar outras pessoas com o mesmo sopro de vida. Amém, irmãos? Deus não deu autoridade para Adão, perceba bem, Deus não deu autoridade para Adão soprar vida nos outros. Deus não deu para Abraão a mesma forma de barro. Deus não deu para Abraão uma estratégia de produção em massa. Falou assim, Adão, você está formado e aqui do seu lado está uma máquina de formação humana. E você vai produzir seres humanos em longa escala, para que no fim a gente encha a terra logo. Deus não fez isso. E é tão interessante que Deus falou assim, encha a terra, Adão. Mas a partir de quem? A partir de você e da sua esposa. Louco isso, não? Deus falar para um casal, encha a terra. Deus é. Mas qual que é a essência de Deus? A essência de Deus não é numérica, mas a essência de Deus é natureza. A essência de Deus não está interessado finalmente em números, mas Deus sabe que é possível crescer em número visando a mesma característica, visando a mesma natureza, visando o mesmo princípio. Então multiplicar-se tem essa característica. Multiplicar é a forma que Deus usou para perpetuar o seu princípio e o seu valor. E isso que é fazer discípulos. Isso que é quando Jesus disse lá, ide por todo mundo e fazei o quê? Fazei discípulos de todas as nações. Porque é possível em todas as nações Deus perpetuar os seus valores e os seus princípios. É possível em qualquer nação, em qualquer lugar, em qualquer língua, em qualquer costume, e Deus inserir pessoas com o seu princípio. Então, meus irmãos, cabe a nós
a responsabilidade de deixar nessa terra um legado. Cabe a nós a responsabilidade de deixar para as próximas gerações os mesmos valores e princípios que recebemos. Cabe a nós a responsabilidade de perpetuar os mesmos valores que Adão recebeu há bilhões de anos atrás. E para isso só existe uma forma: é a forma de fazer discípulos. Amém, irmãos? Então Deus nos trouxe nesse lugar, nesse final de semana, justamente para a gente entender isso. Que Deus quer que a partir de nós formemos outras pessoas. Que Deus, a gente precisa entender que Deus precisa usar a nossa vida para nós gerarmos a partir de nós outras pessoas. Então a ideia não é uma produção em massa, a ideia é familiar. A ideia segue o ritmo de pai e mãe, que os dois, através da relação, e não apenas sexual, mas a relação como um todo, produzem um outro ser. E não só geram a vida nesse outro ser, mas educam esse ser a ponto de que ele manifeste futuramente aquilo que o pai e a mãe é. A isso a gente dá o nome de herança. Quantos receberam herança aqui? Levanta a mão. Todos nós recebemos. Todos nós. Voluntariamente ou involuntariamente, todo ser humano tem a característica de deixar uma herança. Todo ser humano deixa uma herança. E agora a gente precisa então entender em Deus que o nosso chamado é para deixar a herança que nós recebemos da parte de Deus. Uma vez que a gente encontra com Cristo, o nosso coração muda, a nossa natureza muda, os nossos princípios mudam, e não só para nós, mas agora tudo que a gente gera a partir daí precisa também levar essa mesma característica, esse mesmo princípio, esse mesmo valor. Então, irmãos, multiplicar ou fazer discípulos nada mais é do que constatar que todas as condições que nós recebemos de Deus precisam ser passadas para os outros. Então, multiplicar-se é uma herança que a gente deixa. E herança, às vezes a gente confunde herança com um prêmio. Não é verdade? Tem gente doida para o pai morrer para quê? Porque quando o pai morrer, o que vai acontecer? Eu vou me dar bem na vida. Porque a pessoa está entendendo que a herança é o quê? Recurso. É um benefício. Herança, irmãos, não é um benefício. Herança é uma responsabilidade. Herança, se a gente for olhar lá no dicionário, herança é um acordo firmado entre duas pessoas, em um acordo de que quem está recebendo acorda com o que está dando de manter aquilo que está recebendo. Pensa, se eu ganho do meu pai um Fusca 1972, sabe o que eu estou dizendo para o meu pai? Eu estou dizendo assim: pai, eu vou conservar esse Fusca nas mesmas condições que eu estou recebendo. Percebeu como que é diferente? Percebeu como que não é um prêmio? Percebeu como que a gente fazer discípulos está mais ligado a uma responsabilidade do que gozar a vida a partir daquilo que recebeu?